que a paz de Jesus nos abençoe. Vamos falar sobre Jesus e seus discípulos, seus seguidores. Precisamos pensar, primeiramente, o que seria mestre, discípulo e apóstolo. Qual a diferença? Bom, mestre é aquele que ensina, não é? Ensina porque todos lhe reconhecem autoridade, conhecimento, experiência, maior sabedoria e capacidade de ação. Esse é o mestre. E discípulo não é simplesmente um aluno, porque o aluno é aquele que assiste uma aula, só. Ele não tem compromisso nenhum. Já o discípulo, não. O discípulo, ele aprende com o mestre e procura agir de acordo com o ensinamento do seu mestre, não é? Ele como que reproduz a escola do mestre. Às vezes na pintura, nós vemos que o pessoal comenta: fulano está apresentando sua primeira exposição, ele é discípulo de tal artista. Quer dizer, ele segue aquela escola, ele tem mais ou menos aquele estilo do seu mestre, não é? Agora, apóstolo é algo diferente. Essa palavra do grego significa enviado, alguém que é enviado pelo mestre. O mestre envia alguns dos seus discípulos que se tornaram capazes de propagar a sua doutrina, as suas ideias. Se fosse o caso da pintura, não é? Seria aquele que é capaz de passar para outros todo o ensinamento do mestre. Tá? Então, um mestre vai se realizar. Vamos ver um mestre. Como é que ele se realiza? Como é que a sua obra se faz? Indivíduo, sozinho, ele basta? Não. Ele se realiza se pessoas aceitam as suas ideias, reproduzem as suas ideias, trabalham as suas ideias. Então, no caso, aquilo que realiza um mestre são os seus discípulos e apóstolos. Gandhi, grande mestre. Mas certamente ele teve aquelas pessoas que trabalharam com ele, gostaram das suas ideias, entenderam e procuraram reproduzir, passar a sua ideia em toda a Índia, não é? Então, uma ideia ou ação de um mestre, que ele é expoente, só consegue se expandir, concretizar e perpetuar na humanidade através dos discípulos e apóstolos. Uma vez conhecido isso, nós agora vamos examinar Jesus, seus discípulos e apóstolos. Agora dá para a gente entender, não é? Jesus, primeiramente, vamos examinar esse mestre. Jesus era sacerdote. Certo? Não é certo? Por que não é certo? Ele não era sacerdote? Não. Por que ele não era? Não era da tribo de Levi? Isso! Ele não era da tribo de Levi, de onde saía todo o pessoal que ficou designado para trabalhar com as coisas do templo, da religião. E principalmente ele não era da família de Arão, porque da família de Arão é que eram os sacerdotes. Então, nós vemos que não havia condição de Jesus ser sacerdote lá entre os israelitas. Não é como aqui no Brasil, que uma pessoa às vezes gosta de uma religião, se entrosa na religião e se torna um sacerdote lá. Qualquer pessoa. Não era assim. Lá eles tinham uma tribo reservada para os serviços espirituais. Estão lembrados? Ele também não pertencia à seita dos fariseus. E o que tem isso de fariseus? Convém a gente se acostumando, né? Para a gente entender tudo depois que vai acontecendo. Era aquela seita de apartados que se achavam melhores que os outros, porque de fato eles entendiam, eles estudavam muito a lei, eles conheciam, o povão não conhecia não, mas eles conheciam, eles eram entendidos, não é? E por isso mesmo o povo os chamava de doutores da lei, ou escribas.
certo? Bem, Jesus também não era. Jesus não era um doutor da lei, não era. Mas ele era chamado de rabi. Rabi, mestre. Por que ele era chamado de rabi? Um fariseu chamava ele de rabi? O povo chamava ele de rabi? Mestre. Mas por que ele era chamado de rabi? Porque o pessoal reconhecia que ele era entendido das coisas da alma, espirituais, das coisas de Deus. Então davam esse nome para ele, certo? Rabi. Ele era chamado assim. Era um instrutor espiritual, não é? E os discípulos? Jesus, quando começou a pregar, e quando começou a realizar aqueles fenômenos admiráveis, ele atraiu multidões. Todo aquele pessoal que acorria para ver Jesus, ouvir Jesus, eram seus discípulos. Vocês não protestam, não? Vocês vão aceitando tudo? Estou querendo ver vocês pensarem. Eu não acabei de dizer que o discípulo, ele reproduz a escola do seu mestre? Ele não é um simples aluno? Aquele povão todo que acorria para ver e ouvir Jesus, atraído pelos fenômenos, porque a pregação era maravilhosa, vinha gente, vinha muita gente. Todos aqueles eram discípulos de Jesus? Eram não. O que eles eram? Curiosos. Eram aqueles que queriam benefícios, que ele cura. Eu vou lá, eu quero me curar. Certo? Havia pessoas que eram simples ouvintes. No nosso iniciação, na segunda-feira à noite, nós admitimos ouvintes. A pessoa não tem compromisso, não tem que prestar frequência, coisa nenhuma. O salão está aberto, quem quiser ser ouvinte do curso pode entrar. Certo? Então havia pessoas que eram simples ouvintes. Quem sabe algumas dessas pessoas até simpatizavam com a doutrina. Que bonito, que beleza, gostei muito. Mas eles não tinham compromisso, não tinham vínculo nenhum, não é? Houve também alguns discípulos, esses sim eram discípulos, tinham aderido, não é? Mas que não souberam perseverar. Por isto ou por aquilo, eles se desviaram, desistiram. Por exemplo, em certa oportunidade, Jesus falou: aquele que não comer a minha carne não vai ter vida. É preciso comer a minha carne. Havia os discípulos que disseram: duro é este discurso, quem é que o pode ouvir? E se escandalizaram e foram embora. Jesus estava falando simbolicamente, não é? Assimilar a existência dele. Comer a carne significava: esta minha encarnação, o que eu estou vivendo, sim, fazendo aqui, vocês têm que comer, vocês têm que trazer para vocês, né? Mas eles não entenderam, se escandalizaram e já foram embora. Então há muitas pessoas que por uma razão ou por outra desertam. Eram discípulos, tinham gostado mesmo da ideia, estavam aderindo, mas não souberam resistir. Encontraram algum obstáculo, né? Bem, existiram, porém, discípulos verdadeiros, infelizmente eram bem numerosos. As tradições dizem que havia os 500 da Galileia, 500 discípulos, não povão, povão tinha muito, mas discípulos na Galileia, 500, olha, hein, 500 seguidores, hein, No Sermão da Montanha, foi aquela primeira vez que Jesus se dirigiu à multidão, não é? Um discurso mais longo. O que Jesus estava fazendo? Ele estava dando uma preparação teórica para os seus discípulos, embora o povo também ouvisse. Mas a intenção dele era falar para todos os discípulos. O que ele queria falar? O que eles deveriam entender, como é que eles deveriam sentir, o que é que eles deveriam fazer. Era uma plataforma, não política, mas religiosa, filosófica, não é? A conduta que eles deveriam ter.
Então Jesus fala uma porção de coisas, não é só as bem-aventuranças, não. Ele dá muitas instruções para os seus discípulos, não é? Agora, aqueles discípulos verdadeiros, quer dizer, que acompanhavam Jesus em fazer alguma coisa na seara, eles tinham uma convivência mais demorada e mais próxima de Jesus. Eles se aproximavam mais. Para isso eles deviam deixar alguma coisa, né? Mas eles estavam em volta de Jesus, interessados na pregação dele, nos ensinos, nos exemplos que ele dava, nos feitos do que ele fazia. Então, esse pessoal que ficava mais próximo, eles mesmos se aproximavam. Jesus, então, podia dar ensinos e demonstrações práticas que ele não dava para o povo todo. Não, o povo estava lá de vez em quando. Esses discípulos se aproximavam, perduravam com ele. Então, naturalmente, havia oportunidade para ele ensinar mais e melhor, dando as demonstrações, não é? E foi através desses discípulos verdadeiros que Jesus semeou na humanidade sua divina mensagem de verdade e de amor. Foi através desses discípulos. Porque Jesus não ficava só olhando o povo e falando para o povo. Ele socorria, ele ajudava. E aqueles que o seguiam também entravam no serviço. Partilhava o serviço, todo mundo procurando ajudar os carentes, os enfermos, não é? Então o serviço foi crescendo. O que ele fez? Ele escolheu 12 entre os seus discípulos para serem seus apóstolos, os seus enviados junto ao povo. Não era só aquele povo que acorreu para assistir o seu sermão, sua pregação, mas havia a Palestina inteira, sofredora, necessitada, almas precisando de receber a grande mensagem, não é? Qual a tarefa do apóstolo? O que é que um apóstolo precisava fazer? Jesus o enviava para fazer o quê? Pregar a mensagem. Aquela mensagem que Jesus trazia ia ser reproduzida, franquia, né? Curar os enfermos, que havia em todo lugar enfermos, e afastar os espíritos perturbadores. Era aquilo que Jesus fazia. E eles também iriam servir de testemunhas para Jesus. Por quê? Jesus ia sofrer algum processo, precisava de testemunha? Por que testemunhas? Que engraçado, não é? A gente lê lá umas coisas, a gente passa por cima. Iam servir de testemunhas de Jesus. Mas por quê? Porque ele já havia vivenciado tudo que Jesus... para ficar documentado. Jesus sabia que tinha pouco tempo para trabalhar. E não tinha filmagem naquele tempo. E precisava que ficasse documentado, pessoas que viveram com ele. Não, eu não escutei falar, não, eu estava lá, eu vi. Eu ouvi da boca mesmo de Jesus, ele falou isso, não é? Então eram testemunhas dele, porque haviam presenciado os fenômenos que ele produzira, tinham ouvido dele mesmo os ensinos, e alguns deles começaram já o tempo de João Batista, logo no comecinho, depois do precursor. E eles eram 12, Jesus escolheu 12. Por quê? Por que uma dúzia? Provavelmente, a gente acredita que era como se fosse uma representação das 12 tribos de Israel. Não era um de cada tribo, pelo menos nunca ninguém comentou isso. Eles eram da mesma tribo, vários deles, né? Mas representava as 12 tribos de Israel. Eles, apesar de escolhidos para serem apóstolos, eles não perderam o título de discípulos. Eles continuavam discípulos de Jesus. Só que eles eram enviados pelo Mestre em determinadas ocasiões. Então, às vezes, a gente nota assim, então os discípulos o rodearam, a gente pensa naqueles discípulos todos, não, eram os 12 mesmo.
Em algumas ocasiões, eles são chamados de discípulos, outras vezes são chamados de apóstolos. E a gente vai perceber pelo acontecimento. Quando ele começa a dar aquelas instruções bem particulares, especiais, a gente diz, eram os apóstolos só, certo? Se ele está falando algumas coisas gerais, ele eram os discípulos, né? Como no Sermão da Montanha, os discípulos o rodearam. Só os discípulos? Não, o povão também, não é? Nós estamos falando de apóstolos, discípulos. Não havia mulheres, não. Mulheres não seguiam Jesus? Eram. Olha, a mulher não tinha muita expressão na sociedade dos israelitas. Por quê? Eles eram machistas. É aquela sociedade antiga, né? A predominância do homem. A mulher não fazia nada sem o amparo, sem o respaldo do homem. Aqui no Brasil, a mamãe contava o tempo dela jovem, né? Porque ela foi até 1998, ela completava 98 anos. Então vocês veem, em 1900 aqui no Brasil, ela dizia que ela fez até o 2º ano primário. Aí o pai dela disse assim, pode sair da escola, a mulher não precisa estudar. Certo? Então vocês vejam, se no nosso tempo ainda é assim, imagine lá, há 2000 anos, não é? A mulher não tinha essa autonomia como tem hoje, não, embora as mulheres ainda se queixem, né? De muita... ganham menos que os homens, fazem jornada dupla na casa e fora, não é? Mas a verdade é que a mulher tem mais posição dentro da sociedade, tem mais autonomia do que naquele tempo. Elas não tinham voz ativa, não tinham representação maior. Agora, no lar, dentro da família, elas eram importantes, elas eram escutadas, elas eram as educadoras no lar, não é? Não é que elas fossem só servas, empregadas, não, elas eram consideradas, mas dentro do lar, fora não, não é? Houve algumas mulheres que até eles disseram juízes, né? Significa que eram aquelas pessoas especiais que romperam os padrões e fizeram uma tarefa importante para a comunidade israelita. Mas foram umas 3, 4 que a gente pode citar, não é? Justamente por isso elas eram diferentes do comum das mulheres, né? Mas Jesus sempre tratou a mulher com respeito humano e aceitando a colaboração delas nos seus labores missionários. Jesus aceitou. Gandhi também, né? Embora ele esteja mais no nosso tempo, mas alguns não aceitam. Não, é o santo, intocável, não é? Mas Jesus abria o campo para todas as pessoas, as mulheres também. Os evangelistas assinalam essa presença feminina auxiliar junto a Jesus, desde que ele começou o seu ministério na Galileia. O que as mulheres podiam ajudar? Elas não eram propriamente discípulas e apóstolas com esse nome, não eram tratadas. Elas não eram enviadas para pregar. Elas não curavam enfermos, elas não faziam afastamento de espíritos. O que a mulher fazia? Da hospedagem, alimentação. Isso, a retaguarda, a logística. Eles iam um grupo de homens, faziam suas viagens, caminhadas, chegavam numa cidade, na outra, elas tinham uma rede. Elas tinham uma rede que já chegava, já estava tudo preparadinho. Precisava lavar roupa para eles, não é? Precisava alimentar. Enfim, uma série de atividades, o que estivesse ao alcance delas. Então eles citam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, menor e de José, Salomé, mulher de Zebedeu, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras. Então, são citadas no Evangelho mulheres que auxiliavam Jesus e os seus apóstolos. Agora, como será que Jesus conseguiu os seus primeiros discípulos? Não povão que está assistindo,
seguidores. Como é que Jesus conseguiu? Quais foram os primeiros? Isso. João Batista apareceu primeiro lá no cenário, falava que ia chegar o Messias. Ele atraiu muita gente, João. Então, houve uma vez, não é? Em que João viu passar Jesus. E ele disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, não é? Aí, por isso que o pessoal vive falando: não, Jesus tirou o nosso pecado, nós já estamos salvos por Jesus. Realmente, ele mostrou o caminho, mas tem que caminhar, não é? Ele abriu mesmo o caminho para nós. Então, nessa ocasião, Jesus ainda não tinha discípulos. Ele ainda não estava anunciado publicamente como Messias. Tinha sido anunciado ali, uma vez ali, por João, mas nem todo mundo tinha sabido. E ele não falava, Jesus não falava, não é? Então, quando 2 discípulos de João, que estavam com João, escutaram João dizer: eis o Cordeiro de Deus, eles foram atrás. Todo mundo andava esperando que chegasse o mensageiro divino, e João falou que aquele é o mestre. Então, por exemplo, nós estamos aqui, às vezes vocês estão acostumados comigo e são fraternos e me consideram ótimo, mas se eu estiver aqui e eu disser: olha, quem sabe das coisas é aquela pessoa lá, nossa, com aquela eu aprendo, o que vocês iam fazer? Iam conhecer. Claro, é lógico, é natural, não é para desprezar, mas vamos conhecer, né? Então, os discípulos, os 2, seguiram Jesus. Quem eram eles? André. Ele tinha um irmão, Simão Pedro. E o outro? O nome não está falado. Quem será? A gente acredita que era João. João, que depois escreveu um evangelho. Por que a gente acredita que era João? Dos 4 evangelistas, só ele relata esse encontro. Quer dizer que ele estava presente, por isso que ele pôde contar. Mas por que o nome dele não está lá? Sempre que ele está na cena, ele não fala o nome dele. Ele não diz: e João estava lá, ele não diz. Quando muito ele diz assim: aquele discípulo que Jesus amava, porque ele era novinho, era o mais novo da turma, não é? Mas o nome dele ele não punha nos relatos. Então a gente acredita que era João. Então André, irmão de Simão Pedro, e João. Jesus percebeu que aqueles 2 vinham seguindo ele. Virou e perguntou: que buscais? O que quer dizer essa pergunta, que buscais? O que vocês desejam? Estão me seguindo? Não é? O que vocês querem? Não é? É bem simples. A gente tem que ler os relatos do Evangelho com simplicidade, com naturalidade. Não com aquilo: e Jesus perguntou: o que buscais? Já vamos pensar nas coisas transcendentes. Não, é bem natural, é humano. O que buscais? E eles responderam: Rabi, onde moras? O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Nós queremos ir lá, queremos estar com você. Onde é que é a sua casa? Certo? Olha que naturalidade, que encontro bonito, não é? Singelo, espontâneo, natural, né? Vinde e vereis. Quer dizer, Jesus aceitou. Podem vir, não é? Eles foram, viram onde Jesus morava e ficaram aquele dia com ele. No dia seguinte, provavelmente, André encontrou com o seu irmão, Simão, e disse para ele: achamos o Messias. E levou o seu irmão para conhecer o Messias.
Jesus olhou para ele e disse: tu és Simão. Era mesmo. Filho de Jonas. Jonas era o pai de André e de Simão. Tu serás chamado Cefas. O que quer dizer Cefas? Pedra. Pedra. Você vai ser chamado pedra. Para nós não tem significado nenhum se a gente não conhecer, não é? Agora, Cefas em aramaico significa pedra, mas é masculino. É um substantivo masculino. Quando eles traduziram para o grego, não tinha masculino de pedra naquela língua, não tinha. Eles tiveram que criar um neologismo. Então é Petros. Foi uma palavra nova em grego, para significar pedra masculino. Certo? Aí passou para o latim Petrus e para o português Pedro. Quer dizer que esse nome não existia. O nome era Cefas, pedra. Era masculino. Nós diríamos um rochedo, não é? A única coisa que a gente quer de pedra e que é masculino para nós é rochedo, só para comparar. Bom, agora, por que Jesus olhou para ele e disse que ele seria chamado pedra? Aí a gente precisa conhecer, por isso que é bom ler a respeito, né? Os que falam, né? Os israelitas tinham o costume de assinalar com pedras o local onde haviam ocorrido fenômenos espirituais. Era um marco, era um sinal. Aqui aconteceu alguma coisa especial, espiritual, não é? E Pedro era médium. Ia se revelar um excelente marco de coisas espirituais. Então Jesus já olhou para ele, não é? Sabias, percebeu, sentiu? Tu és Cefas. És um médium, és um marco de coisas espirituais, não é? Quando a gente fala isso, algumas pessoas dizem, porque tem uma outra passagem, quando Jesus está entrando em Jerusalém, e o povo está todo aclamando, os seus adversários dizem, manda que eles se calem, não é? E Jesus disse, se eles se calarem, as pedras falarão. O pessoal toma ao pé da letra que podia ser. Mas as pedras vão falar? Mas os espíritos, através de médiuns, vão falar. Se as pessoas calarem, a mediunidade vai ser acionada. Não tem como segurar. Era o que Jesus queria dizer, né? Mas a gente lê lá, pedras falarão, fica mágico, né? Místico, né? Poderoso, imagine, as pedras vão falar. Mas se a gente conhece o significado de pedra para os israelitas, a gente vai dizer, manifestações espirituais. Se os homens não falam, os espíritos vão falar. Né? Então é por isso que ele foi chamado de Cefas, pedra. Aí ele passou a ser conhecido no agrupamento, ele era Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, mas ele passou a ser chamado Simão Pedro, que é a pedra, ou simplesmente Cefas, a pedra, ou Pedro, não é? Muito bem. Então nós já vimos que apareceram 3 discípulos, não é? André, João e agora Pedro. 3. Tiago deve ter sido o 4º discípulo a ser chamado. Ele era irmão de João. André chamou o seu irmão. Acham que o João não ia chamar o Tiago? Provavelmente, ele foi o 4º, né? Esses 4 discípulos, eles eram da Galileia, eles eram pescadores de profissão, eles eram sócios na pescaria. André e Simão eram filhos de Jonas. Tiago e João eram filhos de Zebedeu. Tiago e João eram mais riquinhos, tinham posses. Eles trabalhavam com o pai e tinham empregados. Os 4 sócios tinham 2 barcos, um de uma família, outro de outra. Então eles eram sócios na pescaria. Chamou um, acabou chamando os 4, não é? Muito bem. Então já temos 4 discípulos. No dia seguinte aos acontecimentos narrados, Jesus resolveu ir à Galileia, porque ele estava na Judéia, é outra região,
Agora ele vai para Galiléia, de onde eles eram na maioria, né? Acho que os 4 discípulos estavam com ele já, acompanhando. E lá Jesus encontrou a Filipe. Ele disse, segue-me. Filipe era de Betsaida, a mesma cidade lá da Galiléia de André e Pedro. E foi Filipe que, por sua vez, encontrou um outro, Natanael. E lhe disse, encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas falaram, Jesus o Nazareno, filho de José. Porque os livros só falavam do Messias, do Redentor, mas agora ele está dizendo o nome, é Jesus o Nazareno, filho de José. De Nazaré pode vir coisa boa? Perguntou Natanael. Nazaré é uma aldeola, um lugarejo. Não tinha recursos, destaque, e era da Galiléia. A Galiléia deles era um lugar misturado, era um lugar de pessoas incultas. Da Galiléia vem alguma coisa boa, né? Eles achavam que um profeta, um porta-voz da espiritualidade, não devia vir da Galiléia, não, né? Mas Filipe respondeu para ele, vem e vê. E aí ele foi se aproximando, quando chegaram perto de Jesus, Jesus olhou para ele e disse, eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, não é uma pessoa que engana, não é de má fé, não. Natanael perguntou, de onde me conheces? Antes de Filipe chamar-te, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Será que aconteceu alguma coisa lá? Provavelmente não é isso, é simplesmente porque era tão longe onde eles estavam. Como é que Jesus viu que ele estava debaixo da figueira quando Filipe falou com ele? Como é que pode? É a clarividência de Jesus, ver a distância, não é? Mas é uma grande demonstração. Porque como é que ele podia saber que na hora que Filipe falou com Natanael, Natanael estava debaixo da figueira? Não é? Aí então Natanael, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois verás coisas maiores do que estas. Jesus disse, esse é café pequeno. E de fato, muitos fenômenos como esse, e até mais admiráveis, os discípulos iriam presenciar ainda junto a Jesus. Esse Natanael não aparece mais no Novo Testamento. Os estudiosos dizem que ele é substituído no nome por Bartolomeu, filho de Tomai, certo? Esse Bartolomeu é sempre citado junto com Filipe. Foi Filipe que chamou Natanael. Ele não é chamado Natanael, mas é Bartolomeu, certo? Então é o mesmo. Então nós já temos quantos? 5? 6. Mateus. Ele se chamava Levi e era filho de Alfeu. Mas parece que quando eles mudavam assim, aceitavam uma religião ou havia algum acontecimento, eles gostavam de mudar de nome. Era para marcar o acontecimento, não é? Então ele se denomina a si mesmo Mateus. E é com esse nome que ele é relatado em Lucas, por Lucas em Atos, não é? O que Mateus era? Esse tal Levi, o que ele era? Um publicano, coletor de impostos. Gente de má vida. Um israelita que aceita cobrar imposto para os romanos. O israelita não deve se prestar a isso. Ganha dinheiro, mas que vergonha. Não é? Então, ele era mal visto pela profissão. Mas Jesus é que o chamou. Jesus passou pela coletoria e falou para ele, segue-me. E ele, levantando-se de pronto, o seguiu. Vocês não estão achando esquisito isso? De Jesus chamar, sem mais aquela, e eles acompanham? Não parece milagroso? Mas se a gente examinar direito, não é milagroso, não.
nós notamos que quando Jesus chamava alguém, essa pessoa já o conhecia de uma ocasião anterior, nele já confiavam, ou alguém havia feito referências abonadoras sobre Jesus. Então a gente vai notar que há uma razão para as pessoas aceitarem. Não é assim milagroso, não. Segue-me, larga tudo e vai embora. Eles só relataram quando foi que Jesus chamou Levi para acompanhá-lo. Foi nessa ocasião, passando na coletoria, ele disse, segue-me, mas Mateus já devia conhecer, já devia estar disposto a segui-lo. Esses discípulos já não eram espíritos que vieram com essa? É isso que o pessoal pensa. É isso que o pessoal pensa. Eles já eram predestinados, escolhidinhos. Eram eles que vinham para acompanhar Jesus na sua trajetória. É lindo pensar assim, mas não é verdadeiro. É bonito, né? Romântico, mas não é verdadeiro. Porque Jesus escolheu da multidão os que demonstravam perseverança, empenho, certo? E a gente vai notar, eu ainda não pude falar aqui, eu acho que eu falo depois, não sei. A gente vai notar os defeitos que eles tinham, que eles não eram santos. Se fossem espíritos santos perfeitos, como um Gandhi, como uma Madre Teresa de Calcutá, como um Chico Xavier, não eram não. Esses são missionários, né? Eles não eram propriamente missionários. Jesus pegou uma amostra da humanidade. Todo líder que se rodear de pessoas, no grupo dele vai ter um impulsivo, vai ter um que é meio São Tomé, vai ter outro que é como Judas, ele vai ter, é uma amostra da humanidade. Mas qual é a vantagem dele? O devotamento, o desprendimento, o querer seguir, o trabalhar pelo ideal. Isso é que elegeu eles. Certo? Não foi predestinado. Senão a gente vai dizer, por que não me predestinou? Por que não eu? Certo? Não. Vamos ver, vamos devagarinho. Jesus também costumava dar primeiramente uma demonstração de seu saber ou ação espiritual, para então convidar a pessoa a segui-lo. No caso de Natanael foi aquele fenômeno de clarividência, não é? E Jesus tinha dito para ele, coisas maiores verás. Nessa ocasião, sabe o que ele disse para todos? Em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Precisa entender, né? O que é que ele está falando? Em verdade vos digo, quer dizer, quando eles falavam em verdade, quer dizer, isso é certo, hein? Em verdade vos digo que vereis o céu aberto. O que é isso de céu aberto? É o plano espiritual aparecendo, se revelando, evidente. Não é? Quer dizer, vocês vão presenciar, vocês vão poder ver o campo espiritual. E o que é que eles iam ver? Os anjos. O que é que são anjos? Mensageiros. Espíritos mensageiros. Os anjos de Deus, subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Está lá Jesus, e vem o Espírito, sobe e desce. Sai um, entra outro, é isso? O que é isso, gente? Vamos entender. Subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O que é isso? Mensageiros espirituais se manifestando sobre Jesus. Não é? Vindo, indo, trabalhando com Jesus, a equipe espiritual que trabalhava com o Mestre. A gente vai lembrar, se a gente leu no Velho Testamento, a gente vai lembrar a escada de Jacó. Quem conhece esse episódio? Alguém conhece? Jacó, que era o patriarca israelita, né? No tempo dele, jovenzinho, ele, certa ocasião, deitou assim e dormiu, né? Apoiou ali a cabeça numa pedra e dormiu. O que é que ele viu? Não, ele viu assim uma escada enorme, sem fim. E por essa escada vinham anjos, e subia, e descia.
Quer dizer, ele viu a comunicação entre os dois planos, entre o mundo espiritual e o mundo terreno. Que sonho, né? Revelador que é assim, os espíritos se comunicam. Eles vêm e eles vão. É um incessante, estão lá, transitando. E ele então até chamou aquele lugar Betel, casa do Senhor, né? Marcou com uma pedra. O que havia ali uma revelação para ele. Então é o que Jesus está falando. Eles, os companheiros de Jesus, conheciam essas histórias. Vereis o céu aberto, enxergareis espiritualmente, e vereis os mensageiros do Senhor vindo e indo sobre o Filho do Homem, em comunicação comigo, a equipe espiritual, não é? O primeiro grande sinal, eles viram ou não viram? Viram, né? Ao longo dos anos, junto a Jesus, eles viram. Quantas manifestações, hein? Eles viram. O primeiro grande sinal que Jesus ofereceu, porque aí ele só falou, né? Agora ele vai dar um grande sinal aos seus discípulos, que ele adquiriu recentemente. Em Caná da Galileia. O que é que aconteceu lá em Caná? Um casamento. E a família de Jesus foi convidada. A mãe dele estava lá. Era gente conhecida. E Jesus levou os seus discípulos. Porque agora ele já era um rabi com alguns discípulos. Ele foi com os discípulos. E lá faltou vinho. Não é? Segundo o episódio relata, e aí a mãe de Jesus foi para ele: meu filho, eles estão sem vinho, que vergonha, coitados, né? Nossos amigos aí não calcularam direito, acabou o vinho. Por que ela falou para ele? Seria para ele produzir um fenômeno, ele já andava produzindo, não é? Ele disse: mulher, que tenho eu contigo? Ai, que desrespeitoso. Era um modo de falar da época. Não era falta de respeito. Mulher, que tenho contigo? Quer dizer, você está querendo que eu faça aqui uma demonstração? Nem era época ainda, Jesus estava se resguardando, né? Mas outros acham que não foi para fazer vinho. Porque ele diz o episódio da Bíblia que Jesus... mas tem essa aula, eu não vou falar. Tem a transformação da água em vinho, e deixa para eles dar a aula, né? Kardec prefere dizer que Jesus, naquele final de banquete nupcial, ele deve ter falado às pessoas ali presentes, falado de Deus, da beleza, da mensagem. Ai, que vinho delicioso! Ai, que estimulante para a alma! Ai, inebriante! Certo? Era o melhor vinho que eles já tinham provado. Então Kardec acha que foi isso que aconteceu. Foi Jesus falando aos convidados. Mas não tem importância. Se foi transformação de água em vinho, é um fenômeno de efeito físico. Mas foi um grande sinal. Ou de uma maneira ou de outra, foi um sinal para aqueles seguidores de Jesus. Que homem! Que grandeza de mensagem! Que beleza! Eles ficaram empolgados de acompanhar aquele rabi. Eles estavam reconhecendo que era um rabi, não é? Agora tem uma coisa. Lucas diz que esses 4 discípulos primeiros, aqueles que falamos, Jesus dera também um grande sinal numa pesca milagrosa. Eu não falei para vocês que Jesus fazia primeiro um sinal grande para depois eles seguirem? Então nós temos aí André, Pedro, Tiago e João, pescadores. E diz que Jesus convidou eles: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Muito mais importante que ser pescador de peixe. Muito mais importante. E que eles imediatamente, deixando tudo, o seguiram. Bom, Mateus e Marcos também dizem que esse convite foi feito. Quando eles estavam lá à beira do lago, lançando as redes, lavando, consertando as redes. Mas não dizem que houve pesca milagrosa, não. E agora? Houve pesca milagrosa ou não houve? Que confusão!
talvez um deles narrou o primeiro encontro de Jesus com os apóstolos. E o outro narraram o convite que Jesus fez para eles trabalharem. Porque primeiro Jesus conheceu, ambientou, depois é que ele disse, vocês querem trabalhar comigo? Não é? E aí eles se decidiram e foram. Bom, aqui está resumido, a gente só conhece certas pequenas passagens. A gente não conhece tudo o relato completinho, não é? Bom, o que será que é preciso para ser discípulo de Jesus? Naquela época, quem quisesse, era fácil, né? Jesus estava ali, era só seguir. É só seguir, ficar por perto, acabava sendo discípulo, não é? E hoje? A gente pode ser discípulo de Jesus? Não pode, não? Pode! É só seguir o que ele ensinou. Não importa a distância, ele não precisa estar fisicamente. Nós somos seguidores de Jesus, se seguirmos aquilo que ele ensinou, não é? Bom, naquele tempo, bastava a criatura querer e preencher algumas condições. Agora também, a gente precisa querer e preencher algumas condições. Quais seriam as condições? A primeira, estar disposto a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É a lei maior, né? E outras condições a gente vai tirar dos acontecimentos. Condições para ser discípulo de Jesus. No meio da multidão, certa vez, um homem disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Que bonito, não? Já imaginaram uma pessoa dizer, onde você for eu vou? Mas como é que Jesus respondeu? As raposas têm seus covis, e as aves do céu, ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que foi isso? O que ele quer dizer? Esquisito, né? O homem dá aquela demonstração, eu te seguirei por onde fores. Ele diz, eu não tenho uma pedra para reclinar a cabeça. O que ele quer dizer com isso? Vocês sabem. Que ele era interesseiro? Hã? Que ele era interesseiro? Que não fosse, mas se ele estava pensando que por seguir a Jesus ia ter algum privilégio, Jesus não tinha nenhuma pedra para reclinar a cabeça. Porque muita gente quer ser amigo dos homens, né? Os homens lá, hein? Vou ficar bem. Está lá Jesus. Jesus milagroso, no sentido comum do termo, né? Maravilhoso, impressionante, arrasta multidões. Eu quero ser amigo desse homem. Quero usufruir alguma coisa. Se a pessoa tivesse esse pensamento, Jesus já desiludiu. Não tenho nada para oferecer. Materialmente não tinha mesmo. Agora, a um outro, Jesus chamou, segue-me. E a pessoa respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Jesus falava cada coisa, não? Pensa bem, Jesus convidou, segue-me, deixa eu primeiro sepultar meu pai. Será que o pai estava morto, precisava sepultar? Meu pai está idoso, está velhinho, eu vou até ele morrer, aí depois eu te sigo. Mas Jesus disse, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Porque há pessoas que estão presas só à matéria. Só vive para a matéria. Isso é morte para o espírito. O espírito não está vivendo. Só está vivendo para a matéria. Né? Na matéria tem muita gente interessada, que cuida, que vai cuidar. Mas espiritualmente são poucos. São poucos os interessados nas coisas espirituais. Foi isso que Jesus quis dizer, olha, deixa quem só pensa na matéria cuidar dessas coisas, você vai me seguir. Mas, puxa vida, será que nós vamos faltar aos deveres filiais?
Jesus quer isso? Não é bem assim, mas pensa bem, Jesus tem pouco tempo sobre a terra. Ele sabe. Trabalhou cerca de 3 anos. É agora ou nunca, se alguém quiser segui-lo. É a hora da realização, da tarefa, a oportunidade. Não vai ter outra. Ou me segue agora, depois não dá mais tempo. Então era por isso que Jesus falou dessa maneira para aquela pessoa. Havia outros na família que podiam cuidar, que só pensavam nas coisas materiais. Pareceria ruim, pareceria antifraterno, mas não, era uma necessidade de um trabalho espiritual único. Né? Bom, outro disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Eu vou te seguir, Senhor, mas eu tenho que voltar lá em casa, porque eu tenho que preparar o pessoal, despedir, dizer que eu estou partindo, né? Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ninguém vai arar a terra, não. Ele está falando simbolicamente. O arado significa o trabalho, da seara. Então você pegou no arado, pensou em seguir, mas depois você olha para trás. Ainda hoje, às vezes, a gente pega no arado e olha para trás. Começa a trabalhar na seara, começa a ver que é trabalhoso, que tem incompreensão, que as pessoas não são santas, e que não sei o quê, e que julgaram mal o trabalho que você fez, e que não estimularam você, e que ainda fizeram intriga. E você então diz assim, ó, você estava com a mão no arado, você olhou para trás, parece que antes eu era mais feliz, antes eu não tinha problema, antes eu estava livre. Pôs a mão no arado e olha para trás, não está pronto para o reino de Deus. Tem que enfrentar tudo isso, tem que estar disposto, eu quero fazer o serviço. Certo? Então a gente nota que há condições, não é? Há condições. Noutra oportunidade, Jesus esclareceu também. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, o quê? Precisa aborrecer? O que é isso, aborrecer pai e mãe? Contrariar? Mas não seria exatamente esse sentido. Diziam antigamente, isso, ele me aborrece, eu aborreço fulano. Significava, eu não gosto dele, né? Não me interesso por ele. Interessante, está nesse sentido antigo. Se alguém vem a mim e não se desgosta de seu pai e de sua mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Que coisa exigente! Exigente, não é? Alguns até traduzem por odiar. Se alguém vem a mim e não odeia pai e mãe, tradução errada, né? Kardec examina bem isso no Evangelho segundo o Espiritismo, podem procurar. É no capítulo 23. Então essa palavra, que poderia significar aborrecer, odiar, mas ela tem um sentido não amar tanto. Certo? Então tem aquela passagem com Jacó, que ele queria casar com a Raquel, e no fim o pai colocou a filha mais velha, Lia, para a esposa dele, né? Então lá estava escrito, vendo que odiava, tradução errada, não gostava tanto de Lia quanto Raquel, certo? Que a Lia era menos amada, não era tão amada. Aqui então agora a gente vai entender. Se alguém vem a mim e ama pai e mãe mais do que a mim, mulher e filhos, irmãos e irmãs, mais do que a mim, e a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Pode amar igual, mas não. Tá certo? Você tem que saber repartir família e trabalho espiritual. Você não pode desertar da família, mas você não pode amar mais a família do que a família espiritual. Tem que amar os dois. E é nesse sentido, se alguém vem a mim
e não aborrece a seu pai e mãe. Quer dizer, tem que amar igual, mas mais não pode. Não pode amar tanto pai e mãe que não ame a Jesus. Não pode amar menos a Jesus. Não é Jesus, é o ideal dele, né? É a mensagem dele. Ah. Então nós agora vemos, não é abandonar os deveres familiares, mas é não dar importância maior à família consanguínea do que à família universal. E também à própria vida, porque às vezes a gente coloca a sua vida como mais importante. É mais importante que o próprio ideal cristão, não é não. Nossa vida é importante, mas é que nós fazemos parte do conjunto, fazemos parte da lei divina, somos um instrumento do Senhor. Então a minha vida não é mais importante do que o programa divino, não é? É duro, mas é verdade. É duro, mas é verdade. E é aí que a gente vê se a pessoa pode ser discípulo ou não. Porque se ela disser, não, mas eu, não está pronto para o reino de Deus. Tudo bem, seu livre-arbítrio. Mas condições para o reino de Deus não tem. Ah? Em outra oportunidade ele disse, se alguém quer vir após mim, não há imposição. Ele pergunta se quer. A si mesmo se negue. A gente tem que fazer uma transformação para seguir na seara, não é? Eu sou impulsivo. Não seja, calma, não é? Aí não leva o desaforo para casa, leva. Não pode reagir com violência, não é? Tem que negar a si mesmo. Eu sou importante. Não é não. Isso é igual aos outros. Todos são filhos de Deus. Então são essas coisas, a si mesmo se negue. Tome sobre si a sua cruz. Quer dizer, aceite os seus deveres, os seus encargos. Como é que você pode seguir Jesus e deixar os seus encargos e não cumprir os seus encargos? Você está falhando. A lei é de serviço, de amor, de responsabilidade, de devotamento, né? Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Aí pode. Aí pode. Se preencher essas condições, pode seguir. Aos que acreditavam nele, Jesus alertava: se permanecerdes na minha palavra, a gente já sabe o que é isso, não é? O que é permanecer na palavra de Jesus? Seguir. Se comportar de acordo com o que ele ensinou. Aí nós estamos na palavra dele, vivendo de acordo com o que ele ensinou. Se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Porque dizer, eu creio em Jesus, eu sigo Jesus, Jesus, mas não faz o que ele manda, não é discípulo dele, não é? E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha a compensação. Se a gente segue o ensinamento de Jesus, a gente acaba entendendo a verdade, o funcionamento da vida, e isso nos liberta de uma porção de coisa. Nossa, eu pensava que beleza era necessário, que nada. Eu pensava que dominar os outros era o importante, que nada. A gente vai conhecendo a verdade da lei divina e a gente se liberta do ócio, da inveja, da ambição, da ira, de uma porção de coisas a gente se liberta, né? Então eles deviam atender perseverantemente a orientação dele, iriam evoluindo, seguindo adiante, não é? Antes de retornar ao mundo espiritual, na ceia pascual, Jesus deu um novo mandamento. Quem sabe? Porque amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, isso era do Velho Testamento, Jesus só recordou, reafirmou. Mas ele deu um novo mandamento lá na ceia pascual, quem lembra? Não, isso ele mandou também, mas não é esse mandamento. Amai-vos uns aos outros, isso é velho. Como eu vos amei. Ixi. Não.
Amai ao próximo como eu vos amei. A comparação de amor muda tudo. Muda tudo. Jesus amou com devotamento. Jesus amou sem exigência. Jesus amou se doando. Pensando no bem das pessoas e não no bem dele. É assim que é para amar o próximo. E acrescentou: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então é aí que a gente conhece se alguém é discípulo de Jesus. Se amar o próximo como Jesus amou. Esse é o distintivo dos cristãos, não é? Então o cristão é reconhecido como seguidor do Cristo, não é pela religião que ele professa. Nós podemos ter católico cristão, espírita cristão, evangélico cristão, podemos ter pessoas de outra religião cristão, se seguirem os ensinamentos do Cristo, se comportarem, pensarem e sentirem assim. O cristão não é reconhecido por vestes, títulos ou distintivos. Não é por conhecimentos espirituais ou aparências. Não é por produzir fenômenos. Olha que fenômeno lindo que aquele médium produziu. Mas às vezes ele está explorando a humanidade, está mandando matar, está abandonando a família. Ele é cristão? Mas ele fez tantos fenômenos lindos. Porque ele é médium, os espíritos fizeram através dele. Mas ele não é cristão. O cristão não é por nada disso, é o amor com que age para com os seus semelhantes. É o bem que realiza em favor do próximo. Por isso o Espiritismo tem angariado o respeito da sociedade. Porque o pessoal diz: não, mas os espíritas ajudam a pobreza. Não, mas os espíritas são honestos. Não, mas os espíritas não causam escândalo. Olha aí. Olha a responsabilidade nossa. Nós não podemos pensar: não, mas eu faço o que quero também nesse mundo. Não, você é espírita. Você é cristão. Você tem que lembrar o tempo inteiro: você é cristão. Eu sei que não é muito fácil, não é? Mas se a gente não lembrar que é cristão, quando é que a gente vai melhorar? É a diferença de comportamento. Por causa do mestre nosso, do que nos ensinou, né? Vendo as multidões aflitas e desorientadas espiritualmente, Jesus se compadeceu muito. Como é que ele dizia? Estão desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Se a gente pensar na humanidade, elas não têm pastor, elas não têm uma liderança para seguir, uma liderança espiritual. Quem é que eles seguem? Eles aprendem uns com os outros. Quem pode mais, chora menos. Se você puder lucrar com isso, lucra. Você primeiro, os outros. Não é assim que o pessoal aprende? Eles estão desgarrados, errantes. Eles não têm solidariedade e estão desorientados, sem rumo, como a ovelha que fica desgarrada, perdida, errante. Ovelha que não tem pastor é assim. A humanidade anda dessa maneira, falta lideranças verdadeiras, não é? Então ele se compadeceu muito. Ele se compadeceu da situação das almas, não é? E comentou com os discípulos: a seara é grande, o campo das almas é grande para ser trabalhado. E poucos os trabalhadores, pessoas que se interessem em trabalhar com as almas. Se não dá lucro material, as pessoas querem ganhar. Porque lá não ganha nada? Não, você ganha espiritualmente. Salário espiritual é salário espiritual. Então são poucas as pessoas que se dispõem a trabalhar pelas almas. E recomendou Jesus aos apóstolos que orassem a Deus, pedindo enviar mais trabalhadores para a sua seara. Podemos orar sim, e devemos orar. Ó Senhor, né, vela pela nossa seara, com a tua misericórdia, encaminha companheiros. Mas se ele encaminhar companheiros, a gente tem que cuidar dos companheiros. Precisa saber acolher, ajudar, estimular, né? Mas Jesus não falou só para pedir.
sabe o que ele fez? Ele disse, vamos orar, pedir a Deus. Mas ele tomou logo uma providência, que era possível. O que é que nós podemos fazer enquanto isso? O quê? Vamos ficar só esperando? Oh, Deus, manda trabalhadores para a tua seara. E nós de braço cruzado? Não, vamos ver o que é que a gente pode fazer. Então aí que ele escolheu os 12 para serem seus apóstolos. Aí ele resolveu repartir com eles, né, o serviço de atender ao povo. Agora nós vamos saber os nomes deles. Quem me ajuda a lembrar? Os nomes dos 12 apóstolos. Simão, João, Pedro, Tiago, Mateus. Isso, até aí nós encontramos, não é? Judas, o Iscariote, Simão, Zelote, o Cananeu, Tadeu, que era de Judas, filho de Judas, Tiago, filho de Zebedeu, Tomé, Tiago e Tomé. Tinha 2 Tiago, Tiago maior e Tiago menor. Não era na altura, não. É porque um escreveu mais coisas e o outro menos. Então eles chamavam Tiago maior, o que tem mais escritos, e Tiago menor, o outro, né? Pela obra. E o apóstolo Paulo? Ele não aparece entre os 12. Mas ele é apóstolo. Como é que foi? Depois espiritualmente. Jesus já havia desencarnado, estava no plano espiritual e em espírito ele chamou na estrada de Damasco, né? Ele queria que ele fosse enviado aos gentios, o apóstolo queria para os estrangeiros, não é? Porque ele tinha qualidades especiais para lidar com os estrangeiros, cultura. Ele nasceu em Tarso da Cilícia, isso lhe dava cidadania romana. Uma série de valores tinha. Ele falava latim, ele falava grego, era um homem culto, não é? Então era próprio para falar com os estrangeiros, levar a mensagem. Hã? Não, ele era doutor da lei, ele era discípulo de Gamaliel, estava se preparando para ser doutor da lei. Era estudioso, ele era um fariseu, discípulo de Gamaliel, ele não era sacerdote, não. Bom, agora chegamos naquele seu ponto. Eram os apóstolos criaturas santas e perfeitas? Não eram. Eles tinham boas qualidades, claro. Aliás, todos nós temos boas qualidades, ou não temos? Cada um tem uma. Tem gente que é sincero, tem gente que é dinâmico, tem gente que é amoroso. Cada um tem qualidades, não é? Nós também não só fazemos coisas ruins. Nós temos qualidades, todos nós. Todos nós. Alguns tinham faculdades mediúnicas. Eles gostavam de Jesus, eles tinham amor a Jesus. E eles queriam servir à humanidade. Eles tinham qualidades muito boas. Mas eles eram galileus na maioria. O que quer dizer isso? Nós estamos depreciando porque eles são galileus? Não, mas pelo menos eles são assim, homens do povo, simples, rústicos. Eles não eram cultos, inteligentes, entendidos, não eram não. Eram homens do povo, certo? E como toda criatura humana, eles apresentavam fraquezas e defeitos. E aí a gente vai, Tomé. Qual era o defeito dele? Duvidar. Vejam bem, o problema é ele querer saber, isso é assim ou não é? Vamos dizer assim, ele é cuidadoso, cauteloso, mas às vezes exagera, né? Raia pela descrença. Não acreditou nem nos companheiros, nem no que Jesus havia falado que ia acontecer. Não acredita em nada também. Está muito desconfiado. Falta, né? Um pouco de confiança. Judas, apegado ao dinheiro. Filipe, querendo ver Deus em pessoa. Pedro, querendo usar da espada para defender Jesus, violência. Mas acompanhar Jesus no sacrifício, ele não teve coragem. Mas usar da violência, resolver tudo na força, ele até pensava. Então, o que a gente vê? Eles eram pessoas com qualidades e defeitos. Para
que eles fizessem a tarefa de pregar o evangelho, curar enfermos, afastar espíritos perturbadores, foi preciso que Jesus os habilitasse. Eles eram pedra bruta, diamante bruto. Tinha que polir, tinha que preparar, não é? Como é que Jesus preparou? O que ele fez para trabalhar com esses diamantes brutos? Conhecimento espiritual. Conhecimento espiritual. Isso, ele conviveu com eles, exemplificou o trato deles, né, dele com os apóstolos, fez fenômenos, ensinou as coisas, ajudou a que eles desenvolvessem as faculdades mediúnicas, trabalhassem com elas, né? E foi assim que Jesus deu a eles autoridade, ou poder. Porque o Evangelho fala que Jesus deu a eles poder, autoridade. Como? Dessa maneira. Vocês que estão na casa espírita, tem alguns que já estão no 3º, 4º ano, vocês estão adquirindo poder, né? E às vezes entrar em comunhão com o plano espiritual. Antes vocês não sabiam, agora fazem. Outros estão aprendendo a falar com o público, passar as ideias espirituais. Outros estão aprendendo a orar pelos enfermos. Nós estamos aprendendo o serviço da seara. E isso nos dá capacidade, poder, autoridade, não para mandar nos outros, para fazer as coisas espirituais. Não é? Será que o povão lá fora, sem desprezar, sem desmerecimento, mas é porque falta o conhecimento, será que eles sabem orar por uma pessoa que está enferma e está desencarnando? Como é que eles ficam diante da pessoa que está desencarnando? Ai meu Deus, por que isso aconteceu? É ou não é? É um escândalo. Agora, e o espírita? Com esse conhecimento que a doutrina dá, a lagriminha pode correr, mas a pessoa está lá e conversa e ora pela pessoa. Se ela está sozinha com a pessoa, até fala com a pessoa, acalmando, esperançando, não é? Tem compreensão, um poder de saber como lidar diante da desencarnação. Então é isso que a gente diz, não é? Agora, Jesus deu esse poder e autoridade para eles. Embora pudessem ser enviados em pregação a outras cidades, a maior parte do tempo, ao longo de 3 anos, eles estiveram com Jesus, acompanhando onde ele ia. Isso era um verdadeiro aprendizado, né? Na prática, teórico e na prática. E o exemplo moral de Jesus também em tudo, né? Eles ficaram preparados para melhor executarem sua missão apostolar junto ao povo. Eles receberam de Jesus orientação quanto ao comportamento moral, como é que ora. Lembram Pedro perguntando: Senhor, ensina-nos a orar? Até como devia orar, não é? União entre o grupo, onde ele mostra que devem lavar os pés uns dos outros, não é? Fraternidade para com todos, instrução a respeito de todos os fenômenos que o viam realizar, revelação de muitas verdades espirituais que ainda estavam ocultas para a maioria. Então Jesus os preparou, trabalhou com eles. Aqueles 3 anos, ao tempo em que ele estava fazendo a sua demonstração para a humanidade, o seu ensino para a humanidade, ele estava preparando os seguidores. Só que, às vezes, Jesus teve que adverti-los, esclarecê-los. Uma ocasião, quando eles chegaram em casa, Jesus perguntou: o que vocês vinham discutindo pelo caminho? O que eles tinham discutido pelo caminho? A Joana sabe. Que era o mais querido dele, o mais amado. Quem era o maior entre eles? Quem era o maior? Eles tinham disputado isso pelo caminho. Não é? O que Jesus falou? Se alguém quer ser o primeiro entre vós, seja o último e o servidor de todos. Estava ensinando para eles. Não é preponderando sobre os outros. É servindo aos outros que vocês vão demonstrar grandeza espiritual, não é? João, certa vez,
viu uma pessoa que fazia afastamento dos espíritos maus, dos demônios, como eles chamavam, né? Usando o nome de Jesus. Em nome de Jesus, te afasta da pessoa. Mas aquela pessoa não era do grupo cristão, não seguia Jesus. Então João disse assim, não pode, está proibido. Não é do nosso grupo, não pode usar o nome de Jesus. O que o mestre ensinou para João? Quem não é contra vós, é por vós. Se ele está fazendo o serviço de afastar os espíritos perturbadores, nós temos que fazer isso também. Se ele não está contra nós, ele é por nós. Ele ajuda lá, nós ajudamos aqui. Não há intolerância. Certo? Os que trabalham na seara do bem não precisam ficar brigando uns com os outros, deixa todo mundo trabalhar. Católico, protestante, evangélico, sem religião, budista, não tem importância, está fazendo bem, deixa fazer. Certo? Mas precisou explicar para João Evangelista, né? A Tiago e João, que sugeriam destruir pelo fogo a aldeia de samaritanos que não receberam Jesus. Isso aconteceu? Dois apóstolos de Jesus, Tiago e João, querendo destruir pelo fogo uma aldeia. Queima. Com fogo que vinha do céu. Eles eram médiuns de efeitos físicos. Elias tinha feito descer fogo do céu. Eles sabiam que eles eram médiuns, não é, de efeitos físicos. Ficaram aborrecidos porque a aldeia não recebeu Jesus, era uma aldeia de samaritanos, Jesus era judeu. A aldeia não quis receber um judeu. E eles ficaram tão bravos, amavam Jesus, né? Jesus rejeitado. Queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como fez Elias? O que Jesus respondeu a ele ensinando? Eram santos? Eram perfeitos? Eram predestinados? Não eram. Mas aprenderam com Jesus. Jesus diz assim, não sabeis de que espírito sois. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, veio para salvá-las. Pronto. Que sabedoria de ensino, né? É só dizer, não é assim. Eu vim para salvar a humanidade, não para destruir. Certo? Certa vez, Jesus estava no meio do povo e o pessoal estava trazendo crianças para Jesus impor as mãos sobre elas e orar. Era costume. Quando eles tinham assim uma pessoa idosa ou uma pessoa santa que eles reverenciavam, eles traziam as crianças para serem abençoadas, para pôr as mãos, não é? Mas os apóstolos que estavam ali achavam que aquele pessoal estava esgotando Jesus, atrapalhando, não é? Isso era em plena rua, né? Mas eles queriam tirar as crianças. Jesus é assim, deixai vir a minhas criancinhas, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a elas, não é? Inocentes, amorosas, assim que devia ser. Então ele corrigiu os discípulos várias vezes. Uma ocasião ele falou, acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Eles tinham esquecido de comprar pão. Então eles pensaram, nossa, ele está falando que nós esquecemos do pão. E Jesus falou, como? Jesus tinha multiplicado pães, né? Não, é das ideias dos fariseus e saduceus. Está vendo como eles estavam a aprender com Jesus? Eles não sabiam. Eles estavam na seara aprendendo com Jesus. E Jesus, então, depois que os preparou, uma ocasião ele começou a mandá-los de 2 em 2 para fazer o serviço, para ir visitar as cidades. Por que de 2 em 2, hein? Vocês já viram os mormons que vão de 2 em 2? Eles tiraram daqui. Por que vai de 2 em 2? Não pode sozinho? Quando a gente manda alguém para aplicar passe em alguma casa, a gente manda sozinho? O grupo, a equipe, o time, né? Um se ficar mediunizado, o outro atende. Na estrada, 2 pessoas, se um passa mal, o outro pode buscar socorro. Mas sozinho? Então, 2, um apoiava o outro, não é? E eles seguiam instruções específicas que Jesus deu para eles. Uma instrução foi, não levarem alforge, não levarem reserva,
não levarem muitos recursos materiais da viagem. Mas tadinhos, eles iam para a viagem. E se eles precisassem de dinheiro? Mas não leva dinheiro muito não, que atrai o ladrão. Certo? Quanto mais despojado, melhor. Não tem nada. Certo? Então Jesus recomendou evitar sobrecarga desnecessária e não atrair os mal-intencionados. Falou para eles não se dirigirem aos estrangeiros, aos gentios, nem entrarem em cidades de samaritanos. Por quê? A mensagem não é para o mundo inteiro? Mas os apóstolos ainda estão iniciando aí. Eles não são tão experientes assim, não, né? Vai lá para os estrangeiros são idólatras, tem muitas coisas erradas, de repente estão... não tem saúde plena ainda, robusta. É como a gente diz, não convém entrar em certos lugares. Não, eu sei me defender, sabe nada. Certo? É melhor evitar, ficar nos lugares bons, né? Até Paulo foi corrido, né? Cidades dos samaritanos também eram gente misturada com outros costumes, não é? Tem a parábola da semeadora, né? Semear é o solo fértil que... Quando semeia, precisa ver se a pessoa está receptiva. Não lanceis pérolas aos porcos. Agora, então, os levitas não absorveriam a mensagem. Eram ambientes espirituais difíceis e não receptivos para a mensagem. Eles estavam começando ainda, né? Que eles procurassem se hospedar com pessoas dignas. Porque não tinha propriamente hotel, tinha que encontrar casas que os acolhessem. Mas para eles não irem em casa de pessoas de má vida, não, né? E não guardar ressentimento dos que não os acolhessem ou não os quisessem ouvir. Vocês vão pregar, mas pode ser que eles não queiram ouvir. Vocês estão levando uma boa mensagem, mas de repente eles não estão interessados. Você vai ficar bravo com eles? Vai lançar maldição para eles? Não. Jesus recomendou para quando eles saíssem, batessem o pó das sandálias. Quer dizer, não carrega nada, ressentimento, coisa nenhuma. Sai dali sem guardar ressentimento, não é? Alertou quanto às dificuldades que encontrariam. Jesus não enganou eles não, falou que eles iam encontrar muitas dificuldades, mas estimulou com o amparo e proteção espiritual que teriam e alentou com as recompensas espirituais que alcançariam. Vale a pena, não é? Porque senão está falando só dos problemas. Não, mas tem as recompensas espirituais. Após a morte de Jesus, como é que os discípulos e apóstolos se sentiram? O mestre deles, eles esperavam até que fosse o rei de Israel, que ia tomar o poder. O povo já estava aclamando Jesus como rei. E ele é sacrificado, morre. E aí? Desanimaram, desmontaram. Eles não sabiam o que pensar. Jesus tinha procurado avisar a eles que ele iria ser aprisionado, maltratado, sacrificado, mas que ele ressurgiria. Jesus falou, mas eles não entenderam muito não, hein? Não entenderam muito, Jesus avisou várias vezes, né? Mas eles ficaram muito aborrecidos, tinham medo que podia acontecer a mesma coisa com eles. Porque se prenderam o mestre deles e sacrificaram, vão prender a gente também. Eles se esconderam, não é? Aí Jesus ressurgiu. É assim, é natural, eles eram pessoas como nós. Tinham um ideal, tinham boa vontade, já faziam certas coisas, tinham aprendido, mas outras ainda precisavam passar por teste, né? Jesus ressurgiu, que alegria! Reapareceu em glória espiritual. Isso deu para eles a convicção da imortalidade e que Deus é justo, porque dá a cada um segundo suas obras. Jesus foi uma grande pessoa, está aí glorioso. Então, o ressurgimento de Jesus foi uma prova maravilhosa. E Jesus ainda continuou esclarecendo a eles como é que eles deveriam prosseguir no trabalho. O trabalho vai prosseguir. Só porque eu voltei ao plano espiritual, mas a tarefa está aí, a seara está aí, não é? E no dia de Pentecostes, acabou de ser comemorado, 50 dias depois da Páscoa,
aconteceu aquele fenômeno. E nós não vamos perder muito tempo porque temos uma aula especial a respeito. Mas houve aquele fenômeno de espíritos envolverem os apóstolos, falarem em idiomas diferentes. A cidade estava com muitos visitantes por causa da festa, visitantes de vários países, de vários lugares. E aqueles espíritos, através dos apóstolos, falavam das grandezas de Deus, sabedoria, o amor de Deus. Falavam em diferentes idiomas e as pessoas lá fora entenderam. E ali eles conseguiram que a mensagem fosse mandada para muitos lugares, não só ali na Judéia, mas se irradiou por muitos lugares. Esse fenômeno foi maravilhoso, não é? Depois desse testemunho do dia de Pentecostes, aquela assistência espiritual admirável, eles agora tiveram coragem. Agora podemos ir, porque eles estão por aí, esses Espíritos do Senhor. Era o Consolador prometido, né? E eles foram, então, dando continuidade ao trabalho. Foram testemunhas fiéis do trabalho de Jesus, dos seus ensinos, de seus feitos. E eles eram denominados como, hein? Como é que eles se chamavam entre si? Irmãos. Como nós. Nas nossas correspondências, não é? Assim, no colóquio a gente não usa muito, mas quando a gente se corresponde, a gente diz assim, os irmãos de tal cidade. Nós usamos a palavra irmãos. Mais tarde, as pessoas que queriam se referir a esse grupinho cristão, eles diziam os homens do caminho, porque ainda não havia a palavra cristão. Tinha o Cristo, mas não tinha a palavra cristão ainda. Então eles diziam os homens do caminho. Mas na Antioquia, pelo ano 43 depois de Cristo, uns 10 anos depois que Jesus já tinha partido, lá pela primeira vez empregaram o nome cristãos para designar os seguidores do Cristo. 10 anos depois. E sabe quem é que falou cristãos? Os inimigos, os adversários. Esses cristãos, menosprezando. Esses que seguem o Cristo, esses cristãos, era pejorativo. Mas a verdade é que os apóstolos agiram com tanta dignidade, com tanto amor, tão superiormente, que eles acabaram tornando o nome cristãos muito respeitado. Hoje em dia, né, dizer você é um cristão, é qualidade. Mudou, né? Mas foi o comportamento, foi o testemunho, como é que um cristão vive, não é? Cada um de nós, na atualidade, é convidado por Jesus a ser seu discípulo. Como é que a gente é convidado? Primeiro é um anseio íntimo. A gente quer estar bem de acordo com a lei de Deus, a gente quer ser bom, a gente quer que as pessoas reconheçam na gente que a gente é de confiança, não é? A gente sente esse impulso e a gente também tem pena de quem está sofrendo, a gente queria ajudar e a gente gosta de entender a lei divina. Então todas estas coisas a gente tem conosco. Então o convite para nós sermos um seguidor de Jesus vem de todas as maneiras. Um filme que a gente assiste, uma conversa que a gente tem, um livro que a gente lê, uma situação na família, uma situação na sociedade, tudo está convidando a gente a entrar em serviço, não é? Jesus disse que os cristãos são o sal da terra e a luz do mundo. É sal porque evita a degeneração na sociedade, mantém uma conduta melhor. Luz, porque tem esclarecimento, tem informação espiritual para dar para os outros, não é? Só que a gente não pode deixar essa qualidade se tornar insípida. Não podemos perder nosso valor moral e não podemos esconder aquilo que nós já aprendemos e sentimos e vivemos debaixo de alguma situação puramente material. Não pode, temos que, como é que diz Jesus ao final? Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus.
somos cristãos, vamos atender ao nosso Divino Mestre. Eu trouxe uma musiquinha aí. Nós tínhamos ainda que apresentar ao final da... Como será? Vocês têm mais 10 minutinhos? Olha, vamos ver como aconteceu com os apóstolos. Quem tiver ônibus, por favor, está liberado. Simão Pedro, ele é da Betsaida Cafarnaum, era pescador, escreveu 2 cartas, Pedro 1 e Pedro 2, e consta na tradição que foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse que ele não podia ser crucificado como Jesus. André também era pescador, foi crucificado naquela cruz assim, a cruz chamada Cruz de Santo André. Não é assim, foi assim em X, certo? Vocês estão querendo ser seguidor de Jesus? Olha aí o que aconteceu. Tiago Maior, Boanerges, também pescador, foi decapitado. Porque eles eram impulsivos, e ele tinha mediunidade e defeitos físicos. Foi ele que queria fazer o fogo descer do céu. Tiago Menor escreveu uma carta, foi crucificado também no Egito, segundo a tradição. Judas Tadeu, não é o Iscariotes, ele foi martirizado na Pérsia, segundo a tradição. Filipe desencarnou na Frígia. Bartolomeu, ou Natanael, esfolado. O Mateus foi martirizado na Etiópia. Tomé, trespassado por flechas. Simão Zelote, crucificado também. E Judas Iscariote, ele se suicidou. Não é? Então nós vemos que eles enfrentaram, porque para aquela época, eles tiveram que testemunhar, espalhar a notícia da Boa Nova, não havia. Então eles encontraram resistências e problemas políticos, não é? Perseguições. Então eles foram criaturas corajosas, devotadas. Quando eles viram Jesus ressurgido, foi a confiança neles para enfrentar qualquer coisa, não tem importância. Jesus tinha dito, não tem mais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. E comprovou. Então aí eles enfrentavam todas as dificuldades, não é? Então foram grandes criaturas.